Oba, gente, caiu. Tava caindo muito a live. Aí eu resolvi desligar para começar novamente. Será que nós podemos agora? Será que agora a gente consegue, se Deus quiser? Então vamos lá. Saber mais direito. Beijo para você, meu amigo Dalmo. Um beijo pro meu amigo Marcelo Machado. Um beijo pro meu marido, que sempre tá aqui na minha audiência. Vamos lá. Olha só, gente. Vamos falar aí de garantismo. Alô, galera. Alô, Dalmo. Boa noite para todos vocês. Gente, vamos começar logo a live, porque já está tarde, nós estamos entrando na madrugada, né? E amanhã é dia de trabalhar. Então temos que andar com isso aqui, certo? Bem, queridos, vamos falar de garantismo penal. Quando nós falamos de garantismo penal, Marcelo Machado, minha eterna professora, tá de brincadeira comigo. É muito cara de pau, cara. Vou te contar. Olha só, então vamos lá. Quando a gente fala aí da questão do garantismo penal, a gente fala de uma teoria que traz, na verdade, ela tem como seu principal teórico o Luigi Ferraioli, né? E ela é uma teoria que visa a preservação, um direito penal que pugna pela existência de um direito penal necessário à preservação da liberdade, obediente a princípios que digam respeito aos direitos humanos. Ou seja, na verdade, o garantismo penal, ele diz o seguinte: o direito não deve ser um direito máximo, ele deve ser um direito necessário, o direito penal deve ser necessário à preservação da sociedade, mas na sua aplicação devem sempre ser respeitados os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Esta teoria, ela se ergue, ela se sustenta sobre 10 axiomas, tá ok? Quais seriam os axiomas sobre os quais se sustenta o garantismo penal? Que o garantismo penal nada mais é do que a obediência aos direitos e garantias fundamentais na aplicação do direito penal e na condução do processo penal. Tiago, um beijo, meu querido. E na aplicação do direito penal e na condução do processo penal. E ela se sustenta sobre 10 axiomas. Olha, se perguntarem os 10 axiomas sobre os quais se sustenta o garantismo penal, muitos não vão saber. Então vamos fazer a anotação? Quais seriam esses 10 axiomas? E eu preciso de alguém para me ajudar colocando isso na tela, ok? Primeiro axioma: não há pena sem crime. Segundo axioma: não há crime sem lei. Terceiro axioma: não há lei penal sem necessidade. Então, eu vou repetir. Primeiro axioma: não há pena sem crime. Segundo axioma: não há crime sem lei. Certo? Terceiro axioma: não há lei penal sem necessidade. Não há lei penal sem necessidade. É o terceiro axioma sobre o qual se sustenta o garantismo penal. Quarto: não há necessidade sem ofensa. Então, é preciso haver uma ofensa ao bem jurídico. Então, não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ofensa. Quinto axioma: não há ofensa sem ação. Tá certo? Então, quem tá me ajudando aí? Não há ofensa sem ação. Quem vai me ajudar aí? Como é que a gente tá aí? Em qual que a gente tá? Tá no quinto ou no sexto? Não há ofensa sem ação. Não há ação sem culpa. É o próximo axioma. Não há culpa sem processo. Não há ação sem culpa. Depois, não há culpa sem processo. Depois, não há processo sem acusação. Não há processo sem acusação.
não há acusação sem provas. Então, não há ação sem culpa, não há culpa sem processo, não há processo sem acusação, não há acusação sem provas. E não há prova, não há processo sem defesa. Tá certo? Esses são os 10 axiomas sem defesa. Esses são os 10 axiomas sobre os quais se sustenta o garantismo penal. Você veja que desses axiomas de que nós tratamos aqui, todos eles estão na nossa Constituição. Nossa Constituição, nós temos lá que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. É dito que dever-se-á observar o devido processo legal. Não é verdade? Também é dito que o órgão que julga há de ser um órgão diferente da acusação. E por isso nós temos o Ministério Público. E também estão garantidos ampla defesa, contraditório e defesa com a assistência de um defensor. Então, na verdade, o que o garantismo penal propõe para a preservação, não é o direito como preservação da sociedade, mas desde que respeite garantias e direitos fundamentais, o direito necessário à preservação da sociedade com obediência aos direitos e garantias fundamentais, é o que nós temos na nossa Constituição. Então, na verdade, o garantismo penal nada mais é do que obediência aos direitos e garantias fundamentais trazidos pela Constituição, na hora da aplicação da lei e na hora da condução do processo. Só que olha o que começou a acontecer. Muitos começaram a radicalizar essas ideias trazidas pelo garantismo penal e aí acabaram provocando aquilo que se chama hipergarantismo ou um garantismo hiperbólico monocular. Por quê? O Estado passou a ser visto como ontologicamente arbitrário, o Estado está sempre errado, o Estado é sempre arbitrário e o Estado nunca está correto e tudo que se faz deve ser feito com vistas ao acusado. Como se a sociedade não importasse, como se os interesses da sociedade, como se os interesses da coletividade não importassem. Essa radicalização, então, desses axiomas, ou melhor, a radicalização das ideias garantistas, não é? Fez com que surgisse isso que se chama garantismo hiperbólico monocular. Só se tem a visão para os direitos do réu, o Estado é ontologicamente arbitrário, tudo que o Estado faz é arbitrário, e essa ideia fez com que a doutrina, parte da doutrina, verificasse o seguinte: peraí, esse hipergarantismo está errado. Porque hoje, quando se fala de praticamente querendo assim abolir o direito penal. Se você adotar essas ideias hipergarantistas, monoculares, você acaba trilhando o caminho da abolição do direito penal. Tá certo? Então nós não vamos mais usar o direito penal, porque o Estado é ontologicamente arbitrário. Tudo que o Estado faz está errado. O réu tem sempre... tudo que se faz deve ser feito tendo em vista ao indivíduo, o que é o réu. Tá certo? Tendo em vista o indivíduo, que é o réu. Muito bem. Então, como eu disse, isso fez surgir uma crítica. E aí, parte da doutrina passou a verificar o seguinte: espera lá. Quando nós falamos hoje em princípio da proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade ele tem duas interfaces. Quais são as duas interfaces do princípio da proporcionalidade? As duas interfaces do princípio da proporcionalidade são a proibição do excesso, a vedação do excesso, mas também nós temos a proibição de proteção deficiente.
peraí, é necessário que se preservem os direitos da coletividade. É necessário que se preservem os direitos sociais. Não é? É necessário que nós também tenhamos em vista a sociedade e os seus direitos fundamentais. Não é isso? E os direitos sociais. Então, eu não posso ver só o réu. E aí, a partir dessa constatação, surgiram duas vertentes. O que se chama garantismo negativo, que seria aquele que se compromete com a questão da liberdade do cidadão, que se compromete com respeito às garantias individuais, os direitos fundamentais do acusado, e que só tem visto, só encara ele, tá ok? Ele se compromete apenas com a observância dos direitos e garantias fundamentais do acusado. E, por outro lado, um garantismo positivo. Esse garantismo positivo se preocuparia com o aumento da criminalidade, com a impunidade, e se basearia naquela segunda interface da proporcionalidade, que é a proibição da proteção deficiente. E dirá que vai cuidar, esse garantismo positivo vai cuidar dos direitos fundamentais de terceiros, não é? Que esses direitos fundamentais de terceiros, quando são violados pelos criminosos, certo? Um garantismo que vai se preocupar com o direito de ação do Estado, com o direito do Estado de se movimentar para a preservação dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais de terceiros e da sociedade como um todo, certo? Então, olhem só o que acontece. A partir disso, então, repetindo, garantismo positivo, se preocupando com o aumento da criminalidade, com a necessidade de proteção da própria sociedade, e o garantismo baseado na segunda interface da proporcionalidade, que é a vedação à proteção deficiente, e o garantismo negativo, que se preocupa com os direitos e garantias fundamentais do acusado, e só tem essa visão do acusado, certo? Agora, a partir disso, o que muitos sustentam, o que muitos sugerem, é uma hipótese de garantismo integral. Um garantismo que busque colocar na balança a real efetivação dos direitos e garantias fundamentais, as garantias individuais do acusado, sem embargo de proteger os interesses da sociedade, os direitos coletivos e sociais, indispensáveis à preservação de um Estado, certo? Então, esse garantismo integral, ele se preocuparia em colocar essas duas faces numa balança, para que nós pudéssemos ter a equalização da balança da justiça. Entenderam? Então, por conta disso, recebe esse nome de... Como é o nome? Nome de garantismo integral. Tá certo? Que já foi uma vez criticado, dizendo o seguinte: pô, garantismo, não existe esse negócio de garantismo. Porque há quem diga o seguinte, gente, ó. Há quem faça a seguinte crítica: não existe garantismo positivo e garantismo negativo. O garantismo é negativo. Essa história de garantismo positivo é invenção. Há quem diga isso. E há quem diga também que essa história de promover uma real efetivação dos direitos fundamentais, sem embargo de preservação dos direitos coletivos e sociais, significaria um defensivismo diet, tá certo? Mas, a rigor, se nós nos preocuparmos, se nós estivermos atentos às decisões dos tribunais, nós vamos verificar que os nossos tribunais defendem isso muitas vezes, que é preciso que se promova essa equalização da balança da justiça, ou seja,
que sempre no processo penal e no direito penal, gente, deixa isso aí, meu Deus do céu. Eu tô falando de uma teoria. Eu não vou nem rebater, sabe, gente? Porque eu tô falando para quem tá estudando, né? Tô falando para quem está estudando. Quem não tá estudando, não tô nem aí, né? Até porque eu não tô falando absolutamente nada do que eu penso. Aliás, eu penso mesmo, eu sou por um garantismo integral. Eu não sou completamente contrário ao garantismo monocular hiperbólico ou hiperbólico monocular. Isso não existe. Isso é como o BD fala e o Senna falam lá. Quer dizer, você insistir nisso é você viver num mundo de Alice, tá certo? Agora vamos lá. Então, se nós olharmos, quando eu falo BD, eu estou me referindo a escrito de BD e Senna, né? Américo BD e Gustavo Senna, queridos lá do Espírito Santo, que escreveram sobre isso, tá joia? Então vamos lá. Então, se nós olharmos para as decisões dos tribunais, nós vamos ver que os nossos tribunais têm optado por um garantismo binocular, por um garantismo integral, por um garantismo que promova uma real efetivação dos direitos e garantias fundamentais, mas sem embargos de preservar os direitos coletivos e sociais. Então, por exemplo, uma manifestação do nosso STJ a respeito disso, eu anotei aqui o número de um HC. Anotem aí, meus amores, que sempre me ajudam aqui na live. O HC 116-148 da Bahia, que foi julgado pela quinta, obrigada, meu amor, pela quinta turma do STJ. Vamos de novo? HC 116-148 da Bahia. Muito obrigada, queridos. Quinta turma do STJ, tá bom? Isso foi julgado no ano de 2011. E ali nós vamos encontrar o que os tribunais vêm pensando e o que se deve pensar, tá certo? O que se deve pensar é que nós devemos equalizar a balança da justiça. Não se pode pensar apenas nos interesses punitivos do Estado, sem respeito aos direitos e garantias fundamentais do acusado, mas também não se pode pensar que o Estado é ontologicamente arbitrário, que tudo que o Estado faz está errado e que ninguém pode ser punido, não. Senão não há preservação de sociedade. Tá certo, queridos? E se vocês querem saber o que mais eu penso a respeito disso, na verdade, eu acho que Ferraioli, na sua obra, o que ele defende é óbvio que é um garantismo integral. Ele não defende um garantismo monocular hiperbólico, não. Em absoluto. Essa conclusão por um garantismo monocular hiperbólico e dizer que Ferraioli sustenta um garantismo monocular hiperbólico, me perdoe, é uma compreensão equivocada da obra do jurista italiano. Tá bom, queridos? Então, nessa nossa live de hoje, essa matéria é uma matéria que não vai cair. Ô, Fernanda, um beijo grande. Mamãe aqui, mamãe pretinha aqui, ó. Agora você vê. Olha só. Então, essa matéria é uma matéria que vai cair em provas, né? Que busquem, assim, um conhecimento maior de vocês. Tá joia? Isso, exatamente, Nanda. Não, quem falou foi a Raica, não é? Exatamente. Você dizer que Ferraioli defende um garantismo hiperbólico monocular é uma visão apequenada, perfeito, da orientação, ou melhor, da teoria do mestre italiano. Tá bom, queridos? Então, um beijo no coração de vocês. Até a... Eduardo, há quanto tempo que eu não te vejo, querido? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com o nosso Senhor e até a próxima live aqui pelo Periscope. Beijão, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Boa noite, pretinhos. Boa noite, pretinhos. Cadê a Raika que eu não tô vendo mais aqui? Manda um beijo aí, pretinha. A Suzy está aí, tá todo mundo aí. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.